olá meu amigo do canal Raciocínios Espíritas. Tudo em paz? Eu sou o professor Danilo Cruz e este é o nosso estudo semanal da série Sabedoria do Evangelho de Carlos Juliano Torres Pastorino. Nós estamos no volume 4. Pois bem, todos os outros vídeos estão disponíveis no canal, os que a gente já abordou e em breve os que virão adiante. Nós já estamos no 4º volume, são 8 volumes, e caminhando para o fim aí, ou seja, já estamos chegando na metade do nosso estudo e sempre com a perspectiva de tentar encontrar algo de metafórico nos ensinos de Jesus, algo de metafórico também nos fatos da vida de Jesus. E hoje, especificamente, nós vamos estudar o capítulo Tolerância, que é baseado no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículos de 38 a 41, quando Marcos diz assim: Perguntou-lhe João, dizendo: Mestre, vimos alguém expulsando espíritos atrasados em teu nome, e lhe proibimos, porque ele não nos acompanha. Mas Jesus disse: Não lhe proibais, pois ninguém há que faça trabalho em meu nome e possa logo depois falar mal de mim. Quem não é contra vós, é por vós. E quem vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo, de modo algum perderá sua retribuição. Lucas, no capítulo 9, versículos de 49 a 50, diz assim: Tomando a palavra, João disse: Mestre, vimos alguém expulsando espíritos atrasados em teu nome, e lhe proibimos porque não nos acompanha. E disse Jesus: Não lhe proibais, pois quem não é contra vós, é por vós. E aí Pastorino vai comentar que as últimas palavras de Jesus, receber em meu nome, fizeram que João se recordasse de um episódio que com ele se passou, embora não possamos saber a ocasião exata, nem o local exato que os narradores silenciaram a esse respeito. E aí Pastorino diz que nós sabemos realmente que a tolerância não era uma característica fundamental naqueles primeiros anos ali, ardorosos de juventude de João e de seu irmão Tiago, conforme a gente vê Lucas comentar no capítulo 9, versículo 54. Tanto que Jesus apelidou eles de filhos do trovão. Isso está lá em Marcos 3,17. Foi chocante para eles e aborreceu a eles fortemente o fato de uma criatura que não seguia o mestre estava conseguindo expulsar um obsessor em nome de Jesus. E imediatamente eles se aproximaram e proibiram o rapaz que estava fazendo isso de continuar com esse abuso, entre aspas. Eles julgavam que com isso estavam defendendo a honra de Jesus, o seu mestre querido, e ao mesmo tempo eles pretendiam garantir para si e para os seus companheiros o privilégio do uso exclusivo do nome de Jesus, como uma espécie de monopólio religioso. E aí Pastorino comenta que essa mentalidade teve e tem numerosos seguidores, sobretudo lá na Idade Média e nos tempos que vieram depois, inclusive atuais, não se conseguindo, porém, até hoje, extirpá-la totalmente entre os cristãos de todos os matizes. Pela frase de João, nós temos a impressão de que esse exorcista operava com êxito, coisa que não ocorreu com os filhos do sacerdote Seva, conforme Atos 19, 13 a 16, que fracassaram ali na tentativa com o mesmo nome de Jesus.
Então, naquela época, eram muito numerosos os exorcistas, que poderiam ser judeus ou não judeus, que se fixavam ali em certos locais, ou até mesmo perambulavam pelas cidades, exercendo essa profissão, se a gente pode falar assim. Com a ordem de Jesus, que fossem recebidas as crianças em seu nome, falamos isso na semana passada, João sente que talvez tenha agido de maneira precipitada e pede a opinião ao mestre, que a dá com franqueza, ensinando que se deve olhar a intenção e que esta não deve ser pré-julgada à primeira vista. A frase de João, que Pastorino manteve na tradução, e lhe proibimos porque não nos acompanhava, está lá do grego, né, que inclusive Pastorino cita a frase em grego, se baseia o quê? Nos códices Aleph, E, Delta, Theta, e é seguida por Vogels, Sweat, Ruby, Pirro e outros. A regra de Jesus é bem clara: quem não é contra vós está do vosso lado, é a vosso favor. E torna-se evidente que se alguém trabalha em nome de Jesus, não pode logo seguir ali adiante falar mal dele. Realmente, só o fato de usar o nome de Jesus prova bem que pelo menos, pretende ser discípulo de Jesus. E para salientar que não há necessidade de seguir a doutrina, entre aspas, mas basta um simples ato de humanidade para atrair as bênçãos. Ele ainda acrescenta uma imagem corriqueira da vida diária. Basta que vos deem um copo d'água em meu nome, porque sois de Cristo. Aparece aí um possessivo meu, lá no Aleph, no C2, no D, no X, no Gama, Delta e no Pi2. E outra observação, aqui é o único passo dos evangelhos sinóticos em que Cristo aparece sem artigo. Só mais tarde, em Paulo, é que nós encontramos dessa forma. A gente vê isso em Romanos 8:9, em 1 Coríntios 1:12, 3:23 e 2 Coríntios 10:7. A preocupação máxima aí da personalidade egoística que vive e vibra no mundo divisionista da matéria é manter ciosamente os direitos conquistados. Contudo, essa personalidade ignora que onde começa o direito termina o amor, conforme traz Pietro Baldi. A individualidade que sabe e reconhece que é una com o Cristo cósmico e, portanto, com todas as individualidades que existem, é que ama sem limitações de direitos, conhecendo apenas humildade e desprendimento, de maneira ali de desprendidamente vivendo os seus deveres do serviço. A lição, então, procede plenamente. Nós vemos a personalidade humana exaltada pelo ciúme, que frequentemente se camufla com o eufemismo de zelo, e protestando ali a perseguir sob a alegação de que não pode falar e agir em nome do mestre quem não for seguidor da escola que os homens regulamentaram e impuseram como sendo a única que é dona de Jesus, entre aspas, muito embora na prática venham a contradizer os ensinos teóricos do próprio mestre. Tudo isso, porém, como coloca Pastorino, é sobejamente conhecido para que nós percamos tempo em comentários. E aí a lição diz-nos que nós devemos superar todas as divisões. Nós precisamos considerar correligionários e irmãos todos que falam, todos que pregam e agem em nome de Cristo, embora em línguas diferentes, sob outras formas verbais. Cristo é um só, manifestando-se através dos grandes avatares,
seja Melquisedeque, Rama, Hermes, Krishna, Siddhartha Gautama, o Buda, Quetzalcoatl, Jesus, Bahá'u'lláh, Ramakrishna ou qualquer outro. Cristo revelou-se sempre e ainda se revela universalmente em todas as criaturas, como diz Pastorino, em todas as latitudes, em todos os meridianos, em todas as épocas, em todos os idiomas, embora os homens, com suas limitações, o interpretem segundo suas capacidades pessoais, são apenas personalidades e, portanto, traduzem o seu pensamento, o pensamento do Cristo, dentro do seu estilo próprio, do seu idioma, dos seus hábitos, das suas tradições folclóricas, do seu adiantamento cultural, da sua evolução espiritual, das suas limitações de compreensão, o que sejam. Então, dessa forma, parece aos que estão demasiadamente apegados à personalidade e não são observadores que cada grupo humano segue um caminho diferente, uma senda diferente dos outros. Que eles pensam outras religiões, que eles são adversários, que eles são antagonistas. E é bom lembrar que cada grupo se atribui a uma única e total posse da verdade, classificando aí todos os outros como sendo errados. Na verdade, são crianças que não alcançam a compreensão adulta do homem feito, o qual já percebe pela individualidade que, na verdade, todos os caminhos levam para o mesmo e único Deus que habita dentro de nós indistintamente, seja de qualquer religião que for. E aí Pastorino ainda diz que o único testemunho que apresentam a favor dessa propriedade, entre aspas, da verdade, é a palavra deles mesmos. Eles se dizem donos do Deus verdadeiro e ai de quem não acreditar neles. Quando na verdade a humanidade tiver evoluído espiritualmente o suficiente para superar a fase materialista, a fase divisionista, personalística dessas personagens transitórias, a humanidade compreenderá que tudo está cheio de Deus. Na verdade, tudo está preenchido por Deus. E que o caminho que leva a religar-nos a Deus é o Cristo universal, o Cristo cósmico, sob qualquer denominação que se dê, porque se tem aí manifestado a nós em qualquer época, em qualquer clima, em qualquer lugar. Ele diz: eu sou o caminho da verdade, o Pai, e da vida, o Espírito Santo, conforme João 14,16. Só através do Cristo cósmico teremos a verdadeira união fraternal de todos. Todos vós sois irmãos, como diz Mateus no capítulo 23, versículo 8. A verdadeira e real união de todos os crentes sob a chefia não de um homem, por mais rico que ele seja, por mais prestigiado, por mais luxuosas sejam as suas roupas, por maiores sejam seus palácios, por mais pomposos sejam os seus ritos, por mais numerosos, unidos e hierarquizados sejam seus súditos, mas sob a chefia do Cristo, que diretamente age no âmago de cada criatura, insuflando-lhe humildade, harmonia e amor. Então, o Pastorino vai dizer que a lição da tolerância é o passo inicial da lição da compreensão total, que a todos funde no amor. O passo inicial, porque tolerar supõe ainda uma pretensa superioridade em quem, entre aspas, generosamente tolera, embora a contragosto. O passo final é a fusão, é a unificação de todos, cada qual permanecendo na sua própria linha evolutiva, no seu grande rebanho, com um único pastor, que é justamente o Cristo, quando ele diz: eu sou o bom pastor, lá em João 10, 14 a 16.
Então, o Pastorino diz que todos aqueles que não se opõem frontalmente ao trabalho crístico são a ele favoráveis. Porque se não ajudam, pelo menos não atrapalham, não obstam a tarefa. No entanto, qualquer ajuda, um copo de água que seja, a quem ainda está ali no caminho, será recompensada. Qualquer ajuda será recompensada, desde que a intenção seja de cooperar com o irmão, por ser ele de Cristo. Não de um Cristo particular, determinado, mas sim o Cristo sem artigo, Cristo, com a generalidade da indeterminação de Cristo. Quando o homem deixa de pertencer a si mesmo, no egoísmo separatista, e passa a ser de Cristo, conforme lá a 1 Coríntios 6, 19 a 20, começa aí realmente o caminho intérmino e maravilhoso, cheio de amor e inçado de espinhos e dores. Começa aí a sua crucificação consciente na carne, que ele não constitui o máximo de prazer, mas que se torna a gaiola, embora dourada, que o impede de voar. Começa aí a verdadeira porta da iniciação. E aí Pastorino vai dizer que é por isso que o Cristo afirmou: eu sou a porta. Está lá em João 10, 7. A porta que leva ao caminho, o caminho que leva à verdade, a verdade que leva à vida, na sua gloriosa ascensão, que nos unifica a Ele, que nos harmoniza sintonicamente ao som do Verbo, que nos transforma em luz, quando nós mergulhamos na fonte incriada da luz do Espírito Santo. A perspectiva aí de infinito que principia quando voltarmos a ser crianças em teu ponto de fuga na eternidade da vida. Interessantíssimo, poético nas falas de Pastorino a respeito disso, né? Para que a gente possa refletir bastante. Essa semana nosso vídeo é mais curtinho, porque o da próxima semana é um pouco mais longo, juntando os dois ficaria muito longo, então eu preferi manter o de hoje um pouquinho mais curto. Mas semana que vem a gente volta com o nosso estudo. Grande abraço, até lá, com fé em Deus. Tchau, tchau.